Bom dia, Brasil. Boa tarde, internet. Não sei que horas você está assistindo esse TEDx que vem em formato pandêmico. Também não sei quantos anos você tem. Mas eu, Marcela, tenho 30 anos. Enquanto eu estava crescendo nos anos 90, era latente que, por mais felizes que fossem as mulheres ao meu redor, existia um lugar de infelicidade dentro delas. Eu sempre fui uma esponjinha cultural e prometi a mim mesma não trazer astrologia para esse papo, mas veja só, rapidinho, eu sou câncer com peixes e opa, já foi. Mas continuando no assunto Marcela Esponja, está aqui um material visual para você entender quais eram os conteúdos direcionados às mulheres durante os anos 90. Bom, tínhamos zero representatividade ou diversidade de corpos, desde os 11 anos aprendendo como agradar um homem, obrigada, capricho, quantas dietas cabem numa vida só, uma invisibilidade na nossa capacidade intelectual e quem é saúde mental. O resultado dessa equação era justamente o que me doía em ver. A infelicidade feminina. Então a Óbvias nasce com um propósito claro, uma plataforma de conteúdo que traz felicidade feminina através de conteúdos relevantes e novas representações imagéticas. Recentemente me perguntaram qual deveria ser um fator decisivo se você deveria empreender ou não. Fiquei reflexiva pensando em quais são os empreendedores mais felizes que eu conheço. Quando listei eles mentalmente, entendi que o que eles tinham em comum é que o desejo de empreender não veio de um lugar financeiro ou de metas traçadas por terceiros. São aqueles que viram que o mundo seria um lugar melhor, ou pelo menos um pouco mais interessante com aquilo que eles passaram a ter a necessidade de parir. E digo parir quase que literalmente, tá? Porque ter um negócio é quase como ter um filho. Por isso, eu digo quando me perguntam opiniões sobre ideias ou até influenciadores: amei o plano de negócio, mas cadê os valores? Propósito e valores, para mim, não são negociáveis. Uma vez que você encontra esse propósito, como eu encontrei com a Óbvias, a sensação é, como diria Oprah, um daqueles aha moments, ou o famoso eureka. É saber que aquilo é o que você foi feito para fazer. Quando eu estava na faculdade, fechava o olho, tentava imaginar no futuro, eu sabia mais ou menos o que eu queria, mas não era possível imaginar exatamente. E hoje eu sei disso por um motivo simples. O nosso modelo de negócio ainda não existia. Para não parecer também a grande visionária do século, também não existia Instagram, Netflix, WhatsApp e até a pandemia. Mas hoje eu sei. Eu podia até enxergar de uma forma meio nebulosa, mas sempre foi a Óbvias. E é a Óbvias. E é sobre felicidade feminina. Propósito claro, vamos para a segunda etapa. Como tangibilizar esses valores? Como de fato ser uma agente de transformação na publicidade? Afinal, quantas agências você conhece os valores delas? Que você sabe no que ela acredita ou até pelo que ela morreria? Pois bem, se eu queria fazer as campanhas que fariam quebras do que era feito até então, o mercado precisava conhecer a Óbvias primeiro por quem ela era, depois pelos jobs. Com um toque de conto de fadas meio torto, mas totalmente millennial, não havia budget, grana, estaleca, chama o que quiser, para a construção de um site. Então vamos de Instagram, em que eu literalmente mirei no portfólio, mas acertei na comunidade. É chato demais percorrermos por números, porque afinal, o que eles significam, né? Eu posso dizer pra vocês que hoje a gente tem 500 mil de seguidores. Mas pra mim, o termômetro veio de momentos cotidianos, quando, por exemplo, eu tava correndo no Parque Vila Lobos e eu vi duas meninas usando a nossa expressão chapadinhas de endorfina. Ou um dia bem engraçado, que valeu como cane pra mim, quando eu me despedi de desconhecidas no banheiro da academia dando bom dia, e elas me responderam com bom dia, Óbvias. Muito mais que seguidores, o que a Óbvias tem hoje é fandom. E podem te vender 1001 ferramentas, mas a verdadeira pesquisa de relevância e amor pela marca mora, é claro, no Twitter. Claramente, na linguagem da plataforma, podemos trocar fandom por cadelinha, e tá tudo bem. A gente tem muito orgulho e sente muito carinho por essa comunidade e fandom. Todo dia a gente sente a responsabilidade que está nesse lugar. Nos últimos anos, a pergunta que mais me fazem é sobre a tal da fórmula Óbvias. E até poderíamos elaborar um laboratório prático de como construir uma plataforma feminina tendo como casa principal o Instagram. Mas ela já existe. É a Óbvias. A verdade é que a publicidade não é só a estratégia de venda de produto. Ela é também a fotografia cultural de um tempo. E como você quer estar retratado nessa fotografia do nosso tempo? Se já existe algo igual, como você quer ser lembrado? Como que foi o percussor daquilo ou um dos seguidores? Os seguidores são lembrados? Quando a Óbvias começou a falar sobre saúde mental, as plataformas femininas ainda falavam de projeto verão. Foi preciso coragem para desafiar, por exemplo, todos que me disseram que não teria como ter um negócio rentável para mulheres questionando esse mesmo mercado.
E Deus me livre me colocar no lugar de grande conselheira. Mas nessas horas é preciso se concentrar e entender que existem dois lugares. Aquele que acreditam que você deveria estar e o lugar onde você quer estar. Essa resposta eu não tenho, seus pais não têm, seus amigos menos ainda, e talvez seus professores tenham, porque os meus me ajudaram demais. Mas só você consegue fechar os olhos e entender, mesmo que de forma nebulosa, o que você quer trazer para o mundo. Eu tenho um bichinho que mora em mim, que me obriga a tudo que eu falar a ser útil para quem está escutando. Isso, inclusive, é um dos segredos também da construção do fandom da Obvious. A pergunta-chave se aquele conteúdo deve ir ao ar ou não é se você compartilharia com uma amiga, ou se faria um tweet. Existem 1000 fórmulas e cursos sobre como construir uma comunidade, como ter engajamento, por aí vai. Para mim é um pouco mais simples. As pessoas precisam se identificar. Quanto mais elas levam aquela mensagem para seu grupo de WhatsApp, para o DM da melhor amigo, até indicam o tal podcast para suas avós, e aqui é uma história verídica, maior o alcance e credibilidade daquele impacto. Afinal, você confia mais em um público que invade o seu feed ou quando alguém da sua rede te envia no grupo das amigas? Então, se existe uma fórmula, talvez ela seja mais ou menos assim. Um conteúdo que parece que fala com você diretamente, somado a um desejo incontrolável de compartilhar. Com essa soma, temos um alcance multiplicado sem investimento de mídia paga. Basicamente, trazendo a felicidade do fandom e, ao mesmo tempo, dando um truque no algoritmo. Então vale para Obvious, mas também vale para esse papo de hoje. Meu desejo é que vocês sintam que esses minutos trouxeram algo de útil para vocês. E para ser útil, não basta ser o que eu quero falar, mas também o que eu gostaria de ter escutado quando eu estava na faculdade. Então eu listei aqui algumas coisas. Entre intuição e paranoia, spoiler, geralmente é intuição mesmo. Se você quer realmente criar algo que nunca foi feito, não dá para seguir a risca do conselho dos mais experientes. Quando eu fundei a Obvious, eu tinha 25 anos e ouvi algumas pérolas que me balançaram, mas que se provaram ser totalmente falsas. Por exemplo, que uma agência jamais poderia ser mídia, ou que o mercado nunca ia receber bem, ou então que as marcas femininas não iam fechar contratos com uma plataforma questionável que elas haviam feito até ali. Respeitem os mais velhos, entenda de onde aquilo está vindo e não joga nada fora. Mas se fizer você questionar aquilo que você tem mais certeza, encare como distrações. É essencial confiar em si mesmo e ter coragem para questionar esse status quo. Toda escolha pede renúncias e tentar agradar todo mundo é uma missão impossível. O ano é 2020 e se ninguém aguenta conviver com uma pessoa que está sempre morna perante tudo que está acontecendo no mundo, como vai se tornar fã de uma marca que se comporta dessa forma? Alguns aprendizados que infelizmente vieram à força, mas que eu falo abertamente, é que em um dado momento eu me preocupei tanto com a felicidade feminina que esqueci da felicidade dessa mulher aqui. E claro, isso também vale para os homens. Por isso, vale sempre lembrar que você não é o seu trabalho. Você é o que você ama, a sua família, seus valores, a sua intimidade. O seu trabalho é a sua ocupação. Eu levo o descanso a sério. O que seja na minha cabeça faz com que eu chegue nas reuniões de pauta afiadíssimo. Essa glamorização do último a sair do escritório, não tem final de semana, é velha, cafona e sem sentido. Pessoas exaustas não são felizes. E gente feliz não enche o saco. E falando em oxigenação, nessa vida podem te tirar tudo, menos aquilo que você sabe. Nunca parem de ler, nunca parem de aprender. Hoje, os posts mais compartilhados e temas de podcasts mais ouvidos na Obvious não vieram de pautas tratadas em outros podcasts, nem de outros Instagrams. Vieram de livros, conversas, momentos valiosos que só provam que se todos bebem de uma mesma fonte, os resultados vão ser sempre similares. Celebre as suas vitórias e saiba ressignificar as suas derrotas. Sentir que você não fez bem o trabalho não significa que você não tenha feito bem o trabalho. Menos ainda que nunca mais vai trabalhar. Ter a internet como escritório e likes como moeda de troca faz com que a gente perca a proporção e a velocidade real da vida. Lembra de respirar. E se o medo da liderança vier do mito de que ela precisa ser um lugar solitário, não caia nessa. Peça ajuda, aceite ajuda, encontre seus aliados. O que queremos no final do dia é que aquelas ideias inovadoras se tornem verdades absolutas em uma sociedade futura. Por fim, eu tenho 2 palavras-chave para vocês: disciplina e coragem. Disciplina é liberdade. Coragem é agir com o coração. Muito obrigada.